Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje 10 de março, terça-feira. Olha, e o dia começou já com a Polícia Civil do Rio de Janeiro nas ruas, aí cumprindo mandados de busca e apreensão contra um empresário chamado Rafael Alves. Para quem não conhece, Rafael Alves é uma espécie de PC Farias do Marcelo Crivella. Ele é apontado como arrecadador de campanha do Crivella, é um homem ligado às escolas de samba e teria montado um QG da propina, um balcão de negócios lá na Rio Tour. Inclusive ele conseguiu nomear o seu próprio irmão presidente da Rio Tour, Marcelo Alves. O Rafael Alves ele foi delatado por um doleiro, um daqueles doleiros que foi preso lá na Operação Câmbio Desligo, aquela operação que tinha como alvo principal Dario Messer. Então o Sérgio Misrari, que é um desses doleiros, está mais para agiota do que para doleiro, ele foi preso nessa operação e resolveu fazer uma delação premiada. Na delação premiada, então, ele entregou esse esquema coordenado aí pelo Rafael, que cobraria propina de empresas até para quitar faturas antigas da época da gestão do Eduardo Paes. Então, assim, muita coisa virá dessa investigação. É uma área sensível, a área de turismo do Rio de Janeiro é uma área sensível e que envolve grandes projetos, não só aqueles já conhecidos, como o próprio Carnaval, nós tivemos aí uma reforma do Sambódromo, muita coisa envolvida, mas também projetos novos, como até a tal da Fórmula 1, que tem um pessoal querendo levar para o Rio de Janeiro, tirar de São Paulo e levar para o Rio de Janeiro. Então, segundo informações que eu tenho aqui, que eu recebi com as minhas fontes, essa investigação vai ainda dar muita dor de cabeça e pode até inviabilizar a reeleição de Marcelo Crivella. Vamos aguardar e acompanhar os desdobramentos, trazer para vocês sempre em primeira mão essas informações. Além disso, tivemos hoje mais uma denúncia contra o Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, que chegou a ser preso, depois solto na Operação Calvário. Agora está sendo acusado de contratar uma empresa chamada True Safety para montar dossiês, né? Isso inclusive já tinha saído na primeira investigação, mas aí foi aberta uma frente exclusiva de investigação sobre isso. E agora ele foi denunciado também por esse crime. Muito mais coisa ainda, peraí. Também em relação à Operação Calvário, as investigações confirmaram aquilo que eu publiquei no primeiro dia, que o irmão do Ricardo Coutinho, o Coriolano Coutinho, é simplesmente dono, sócio oculto da empresa Paraíba de Prêmios, uma empresa que administra a jogatina oficial, né, lá na Paraíba, nas loterias da Paraíba, mas que também estava colocando o seu pezinho lá no Rio de Janeiro, inclusive através da Loterge, controlada por Wilson Witzel. E eu publiquei, inclusive, denunciei essa possibilidade aí e a licitação acabou sendo suspensa, a empresa acabou sendo suspensa da licitação, havia já vencido e estava para ser homologado o contrato. Agora eu me lembro aqui de cabeça, era mais de 300 milhões para cuidar de uma dessas raspadinhas. Então, assim, se a gente não está atento, eles estavam prestes para fazer mais um negócio colocando um pezinho lá no Rio de Janeiro. Vocês verem, né? Paraíba, Rio de Janeiro. Gente, hoje o crime no Brasil ele é nacional, ele envolve diferentes estados e os mesmos atores, né? Muitas vezes nós não estamos falando do governo federal, de verbas federais, mas de esquemas estaduais que são replicados em diversos outros estados, tá? Então, destaque aí para essa confirmação, né, de um dado que eu já publiquei, mas que a investigação comprovou agora. E a Justiça da Paraíba também autorizou a prisão temporária de um jornalista investigado por supostamente operar propina para a família do Ricardo Coutinho. Fabiano Gomes teria cobrado propina para não revelar fatos de investigados pela participação nesse esquema de lavagem de dinheiro, que envolve inclusive essa questão da loteria, tá? Então, olha, o desembargador Ricardo Vital de Almeida, na sua decisão, destacou aqui: o Fabiano é sócio de 7 empresas, sendo uma delas a Arte Final de Propaganda, que teria recebido mais de 9 milhões do governo da Paraíba.
Abre aspas, aparentemente exercendo a função de operacionalizador de repasses ilícitos de dinheiro em espécie supostamente controlados diretamente pelo então governador Ricardo Coutinho, o Fabiano cumpriu esse papel. Apontam-se indícios de proximidade ilegítima entre ele e a família Coutinho em relação a essa cujas medidas colimadas ambicionam elucidar com mais profundidade, ou seja, a investigação ainda vai se debruçar sobre essas relações para poder elucidá-las, tá bom? Então vamos em frente. E ainda, Operação Calvário, hoje também foi deflagrada a 8ª fase, né, mirando um auditor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Realmente, a gente percebe a infiltração desse esquema montado pelo ex-governador Ricardo Coutinho. Bom, seguimos a nossa pauta aqui. Bolsonaro voltou a falar hoje sobre a desconfiança que ele tem em relação ao sistema de votação no Brasil. Aliás, muita gente aí assustada, né, com as declarações dele, mas todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, Jair Bolsonaro sempre falou, né, dessa sua desconfiança em relação ao sistema eletrônico de votação, tanto é que sempre defendeu a impressão do voto, ou até o voto impresso, né, o voto de papel, né? Então é claro, ele agora, a questão toda envolve o timing dessas denúncias, não se sabe por quê, muita gente está fazendo a avaliação de que ele trouxe esse tema para manter o engajamento aí dos seus seguidores para as manifestações do dia 15, já que não há nenhum fato novo que justifique tocar no assunto, né? Entrar nesse assunto, embora seja um assunto importante, um assunto que precisa ser resolvido, né? Quando a gente fala de ser resolvido, a gente fala o quê? Da compra das impressoras que precisam estar acopladas às urnas eletrônicas para que o eleitor veja o seu voto sendo impresso e isso confirme a sua opção, né? Nós este ano teremos eleições municipais, são importantes. Então, por que o TSE não viabiliza isso, algo que foi aprovado em lei, né? No ano de 2018, a gente bateu muito nessa tecla, infelizmente alegaram todo tipo de problema, falta de tempo, alegaram falta de recursos, gastaram dinheiro com o que não devia, desenvolvendo protótipos que foram depois para o lixo. Eu denunciei esse negócio todo e é claro, num ano de eleição, a gente esperava que a Justiça Eleitoral estivesse dedicada a avançar nesse tema para que, finalmente, nós pudéssemos ter um sistema auditável, com a impressão do voto, né? Então, essa é a pressão que precisa existir, mas no caso de Bolsonaro, ele trouxe o tema com a acusação, né, de que houve, com a denúncia de que houve uma fraude no primeiro turno, que ele teria então sido eleito já no primeiro turno de 2018 e que houve então uma fraude e ele acabou indo para o segundo turno. Ele não apresentou provas sobre isso. Eu publiquei mais cedo a denúncia feita por um advogado, né, advogado inclusive bolsonarista, que ele fez uma denúncia ainda lá no primeiro turno, né, logo depois do primeiro turno, entre o primeiro turno e o segundo, ele registrou, fez uma representação lá no TSE, falando de uma possível fraude. Então, quais são os argumentos dele? Ele diz o seguinte, que as urnas da região sudeste ainda não haviam sido apuradas, o nordeste já estava praticamente todo apurado, e o Bolsonaro tinha uma vantagem, né? Aparecia aí com pelo menos 49,02% de votos. E que ele, tudo indicava que, obviamente, uma vez abertas as urnas do Sudeste, ele pudesse alcançar rapidamente os 50% e ganhar em primeiro turno. O que aconteceu? Abriram as urnas e ele caiu, ele perdeu pelo menos 3 pontos percentuais aqui, caiu para 46, acabou terminando o primeiro turno com 46,03%. Então, eu me lembro, nós inclusive questionamos tudo isso na ocasião. Esse advogado se chama Ricardo Freire Vasconcelos, acompanhado de um engenheiro mecatrônico, Vicente Paulo de Lima. Eles apresentaram então essa denúncia pedindo apuração, nada foi feito, isso foi arquivado.
Recentemente ele pediu informações lá em janeiro, final de janeiro, o TSE respondeu que não havia nada que justificasse a abertura de uma investigação neste caso. Então, assim, o documento, inclusive, está publicado. Não é o único especialista aí a questionar essa votação de 2018, Hugo Rocha também, vários outros. Nós tivemos aí um vasto material nas redes sociais, no YouTube, muita gente questionando, até baseado ali numa interpretação dessas tendências, até matemática, né? Mostrando que, olha, você teve aí governadores que apoiavam Bolsonaro, tiveram os votos crescentes, né, na apuração no Sudeste, assim como deputados federais, os próprios filhos do Bolsonaro, e isso não se traduziu no aumento da votação do Bolsonaro, muito pelo contrário. Como eu disse, teve essa queda. Então, é algo que ficou, mas ficou no passado, tá? E a gente ainda não entendeu se há elementos novos que possam ter chegado aí nas mãos do presidente para ele voltar no tema agora. O fato é que existe sim uma demanda, um questionamento legítimo da sociedade, do eleitor, uma pressão legítima em relação à justiça eleitoral para que transforme, né, coloque, dê mais transparência ao processo eleitoral. E a melhor forma de fazer isso é justamente você ter a impressão do voto eletrônico. Então, é um tema que não pode mais ser adiado, tá? É claro que da forma como isso veio agora, né, da forma como o Bolsonaro colocou isso na pauta política, nós tivemos uma repercussão, o próprio TSE reagiu, os ministros do TSE reagiram, o vice-presidente Luiz Roberto Barroso disse que nós nunca tivemos qualquer evidência objetiva de fraude e que o sistema é totalmente confiável, respeitado mundialmente. E que agora, se alguém trouxer alguma prova, alguma evidência, estou pronto para examinar. A gente tem sempre espaço para aperfeiçoamento. Então, recomendo aí então que as provas, né, caso existam, elas sejam entregues aí ao vice-presidente do TSE, ministro Barroso. Marco Aurélio Mello também rechaçou aqui a declaração do Bolsonaro, dizendo o seguinte, que posso dizer é que capitaneei as primeiras eleições informatizadas em 96 nos municípios com mais de 100 mil eleitores. De lá para cá não houve uma única impugnação ao sistema minimamente séria. Daí se preserva a vontade do eleitor e ninguém coloca em dúvida a lisura da justiça. Bom, questionamentos sempre ocorreram. Testes que foram feitos mostraram falhas de segurança nas urnas, então não sejamos hipócritas, né? Levianos. Precisamos também dar a exata dimensão desse problema. Um problema que existe, é permanente e que, vamos dizer assim, tem uma porta aí para uma solução, ou pelo menos para dar mais tranquilidade para os eleitores, que é a impressão do voto. Claro, todo o questionamento, a polêmica envolvendo essas declarações, elas surgem porque está todo mundo na expectativa de saber efetivamente o que o presidente tem de provas, né? Para que esse fato seja colocado na pauta como um fato novo, né? Bom, seguimos aqui adiante. Um registro rápido do STF, mais uma vez suspenso o julgamento do Paulinho da Força por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Há 2 votos pela absolvição. Voto do Alexandre Moraes, o relator, e do revisor, o Marco Aurélio Mello. Além de Barroso, faltam votar Luiz Fux e Rosa Weber. Isso na primeira turma. É brincadeira. É brincadeira. E na CPI das fake news, o Ângelo Coronel, senador presidente da CPMI, acionou a Polícia Legislativa para tentar identificar os computadores do Senado que foram usados para editar uma página chamada SnapNaro lá no Instagram. Uma conta que foi denunciada aí no ano passado pela Joyce Hasselman e que o Globo hoje revelou, segundo dados que chegaram à própria CPI, que essa conta foi acessada 95 vezes entre fevereiro e maio de 2019 e que então teria sido utilizada aí para atacar os críticos. Mais um desdobramento desta CPI. E o Alexandre Frota aqui sempre está ativo, né, nessa CPI, inclusive pediu aí
quebra de sigilo de várias contas, né? Isso tá com esse material chegando aí, as redes sociais estão enviando esse material. Aproveitou a ocasião também para apresentar um requerimento à Câmara solicitando ao presidente Jair Bolsonaro informações sobre essa suspeita de fraude eleitoral. Bom, registro também rapidamente aqui que a Justiça do Rio decidiu que o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, apontados pelo MP lá do Rio de Janeiro como executores do assassinato, como executores, né, da Marielle Franco e do Anderson Gomes, seu motorista, vão a júri popular. Mercado aqui, um registro, o dólar fechou com uma ligeira queda a R$ 4,64 e a Bolsa subiu, depois da queda de 12% de ontem, subiu aqui com uma alta de 7%. Como eu disse ontem, né? Tem vários aspectos para serem analisados nessa movimentação do mercado e essa volatilidade deve permanecer ainda por um bom tempo. O que mais eu destaco para vocês? Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado aprovou hoje um convite para a Regina Duarte expor as ações que pretende executar à frente da Secretaria de Cultura. Não estão dando trégua para a Regina Duarte. Ela já está sendo atacada aí por demitir bolsonaristas, né? Inclusive, esse sujeito que eu falei aqui, esse advogado, Ricardo, que apresentou essa denúncia lá atrás, né, ao TSE, ele foi um dos demitidos da Regina Duarte. Ele também estava aqui na Secretaria de Cultura. Interessante, né? Ele era funcionário aqui, nomeado, obviamente, funcionário de confiança, e caiu nesta leva de demissões aí promovidas pela Regina Duarte ao assumir a Secretaria de Cultura. Vamos ao debate sobre os PLNs. Nós tínhamos aí os 4 PLNs para serem votados na Comissão Mista do Orçamento hoje. Infelizmente só votaram um deles, o PLN 2, que regulamenta de uma forma geral o uso aí das emendas impositivas do próprio orçamento impositivo, tá? Dando mais transparência. O deputado Domingos Neto, no âmbito aí das discussões que levaram o dia inteiro, prometeu que vai distribuir às bancadas dos partidos aquele valor aí de mais ou menos 15 bilhões que ficarão sob seu controle, no caso como emendas do relator. Quer dizer, vão transformar emendas de relator em emendas de comissão. O fato é o seguinte, eles querem sacramentar, né, essa transferência do orçamento, já com essa grande fatia este ano, em 2020, e não querem abrir mão disso. Nós temos aí os próximos PLNs, um deles, inclusive, que fixa esse entendimento, faz aquela mudança, né, aquela divisão de pegar os 9,6 bi daqueles 30, devolver para a discricionalidade do Executivo, para gastos do Executivo, e o resto vai para as mãos do relator naquela equação que eu expliquei muito bem na semana passada e que envolve previsão de lucros, de distribuição de dividendos das estatais, cortes de gorduras, né, no orçamento dos ministérios, que eram, vamos dizer assim, margens de segurança que você deixava no orçamento para evitar pedalada, e essa margem de segurança ela foi cortada pelo Congresso. Então, isso tudo para inflar, para colocar esse valor aí total, né, nas mãos do relator. E claro, agora todo mundo está brigando para ter um pedaço, uma fatia desse orçamento. Então hoje, depois de muito debate, suspenderam essa votação e os 3 outros PLNs ficarão para ser votados amanhã. Inclusive, aquela turma, né, do Muda Senado apresentou até um voto, o senador Alessandro Vieira apresentou um voto em separado para derrubar especificamente o PLN 4, com o objetivo aí de retirar o poder do relator geral, tá? Segundo ele, nos parece minimamente razoável que as definições finais sobre a utilização desses recursos não fiquem a cargo do Poder Executivo.
diz o trecho do voto, que terá o apoio de senadores deste grupo aí do Muda Senado, tá? Eles também enviaram uma carta aberta, citando o clamor da população contra os 30 bilhões que seriam destinados ao relator do orçamento e a convocação do presidente para as manifestações do próximo domingo. Então, a gente vai chegando ao fim aqui, encerrando com mais algumas novidades do coronavírus. A Itália pode adotar uma quarentena ainda mais restritiva depois de superar 10 mil casos de contaminação do Covid-19. Por exemplo, na Lombardia, região mais atingida, já se pensa em fechar o comércio, interromper os meios de transporte e suspender as atividades em escritórios. Somente o básico permaneceria em funcionamento. Então, realmente, situação complicadíssima lá na Itália. E o Ministério da Saúde informou hoje que o Brasil tem 34 casos confirmados desse novo coronavírus e que estão sendo monitorados ainda 893 casos suspeitos. Até o momento já foram descartados 780. Então é aquele volume aí que vai sendo atualizado a cada dia. Nós temos uma dessas vítimas graves aqui no Distrito Federal, inclusive tivemos o caso aqui do marido dessa paciente que não quer se submeter aos exames, e aí o governo teve de entrar na justiça, enfim, uma confusão realmente complicada. Inclusive o coronavírus, segundo o jornal português Público, levou aqui ao cancelamento da tradicional Feira da Foda, lá no Alto Minho, no norte do país. Não é nada disso que vocês estão pensando. A feira, ela tem a ver com o cordeiro assado, Feira da Foda, é como chamam então o cordeiro assado à moda lá de Monção. A feira tornou-se famosa pelo seu nome, não faltam piadas, obviamente, a cada referência ao evento, mas o fato é que está suspensa então a degustação da foda. Tá foda, viu, gente? Complicado. Brincadeiras à parte, situação difícil. Mortes pelo coronavírus já passam de 4 mil no mundo. E é isso. E a gente encerra com duas notícias. Uma, digna de registro aqui mais cedo, o deputado federal Boca Aberta, do PROS, do Paraná, protocolou hoje um projeto de lei que propõe, abre aspas, a amputação das mãos de políticos condenados por crimes de corrupção contra o patrimônio público. É isso mesmo. Abre aspas, políticos se aproveitam da boa-fé dos eleitores, prometem tudo, não cumprem, nada lhes acontece. Políticos desviam verbas de vários setores como educação, saúde, e muita gente morre por causa disso. Eles matam milhares de pessoas e ninguém faz nada. Quando se desvia dinheiro da merenda escolar, muitas crianças passam mal de fome, por isso e ninguém faz nada. A população está cansada de sofrer nas mãos de políticos inescrupulosos e frios, pessoas mais desumanas. Bom, vai virar todo mundo maneta. Vai ficar uma situação, né? Porque se isso aqui fosse, é claro que isso aqui nunca vai ser colocado em prática, né? É um projeto desses aí para chamar atenção, obviamente para atrair mídia, porque se tivesse esse tipo de resolução aqui no Brasil, nós teríamos um Congresso maneta, né? Assembleias legislativas, teríamos realmente uma política aí. Aliás, a política seria esvaziada, porque ninguém, né, ia topar entrar na política com medo de ter as suas mãos amputadas. E encerro o nosso momento antagonista com o vídeo divulgado pelo Drauzio Varela, pedindo desculpas à família do menino que foi estuprado e morto pela transexual Suzy. Ele assume aqui a responsabilidade total por ter abraçado o transexual lá no fim daquele programa, do Fantástico, dá aqui a justificativa de que era um programa para mostrar, né, a situação de encarceramento das transexuais,
e que obviamente acabou ali no fim, na situação que ele estava na conversa com a Suzy, acabou, vamos dizer assim, se sensibilizando pela situação dela e que não fazia ideia dos crimes que ela tinha cometido. Bom, a gente já debateu isso muito no fim de semana. Há uma tendência a glamorizar, né, o crime e o criminoso no Brasil. Não é exclusividade do Drauzio Varela, do Fantástico. Tem vários outros programas na televisão que defendem isso, entrevistas exclusivas ali com criminosos, e ninguém se preocupa, ninguém se lembra das vítimas. Então, olha, realmente que esse caso também sirva de lição para a imprensa como um todo, para que se passe a olhar a vítima que não tem bolsa, né, nenhuma de assistência. Às vezes o sujeito vai lá, mata o pai de família, mata a mãe, não fica ninguém, não tem, as pessoas, a família não tem como se sustentar, né, enquanto o presidiário está lá recebendo aquela bolsa presídio, né, bolsa presidiário, bolsa detento. As famílias das vítimas não recebem nada, muitas vezes tem de esperar anos e anos e anos na justiça algum tipo de indenização e muitas vezes isso simplesmente não vem, não chega. Então, que as autoridades passem a olhar mais realmente para as vítimas, para promover a assistência, né, dessas vítimas, e que a imprensa também faça o seu papel olhando para as vítimas, que é realmente quem importa, né? Tá ali a pessoa, família, trabalhador, pai de família, o pessoal que está aí cumprindo a lei, faz tudo direitinho, vem um criminoso, um desgraçado desse, acaba com a vida, né? Imagina matar, estuprar, matar uma criança de 9 anos, um negócio intolerável, né? Então, de fato, é preciso realmente que aconteça uma comoção generalizada como essa aqui, mas que a gente tenha em mente, né, que isso aqui não é exclusividade, na verdade é uma prática e que precisa servir, isso aqui precisa servir de lição para que a gente passe também a ter respeito pelas vítimas e a olhar muito mais para elas. Mais uma vez agradeço sempre aí a audiência de vocês. Olha, fiquei muito feliz com as mensagens todas de apoio, de boas-vindas no meu vídeo de ontem. Superamos os 50 mil views e espero que esse vídeo aqui dobre também na sua audiência, para que a nossa mensagem no jornalismo independente chegue a um número cada vez maior. Muito obrigado, não deixe de se inscrever no canal, é de graça, marque aqui ali o sininho para você ser notificado de todos os nossos vídeos e eu volto amanhã em mais um Momento Antagonista. Um grande abraço, tchau!